Boas pessoal, filósofo anónimo aqui. Hoje eu gostaria de falar de um tema de opinião. Este tema hoje será só uma opinião minha. E o que eu gostaria de falar hoje é de monarquia. Primeiro de tudo, e antes de qualquer pessoa me venha acusar de alguma coisa de não ser republicano, de ser contra o governo atual, que eu seja contra a República em geral, eu gostava de esclarecer uma coisa. Eu não sou monárquico. Nunca sequer apoiei a causa monárquica e não acredito que Dom Duarte de Bragança, ou Dom Duarte de Pio, como lhe queiram chamar, seja uma boa opção enquanto líder de Portugal. Simplesmente eu acho que ele não tem os cojones, eu sei que isto é uma palavra feia, não tem força suficiente para governar o país. Ele não tem uma personalidade forte, vamos dizer assim. Tendo em conta isto, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, este vídeo, como vê no título, o título vai ser algo como porque é que a monarquia devia suplantar a República, ou porque é que eu acho que a monarquia talvez tivesse melhores resultados que a República. E antes que me comecem a julgar, e eu sei que muita gente me vai julgar por causa deste tema, eu gostava de esclarecer uma coisa. Eu não sou contra a República, ok? Eu só acho que devíamos ter melhores líderes. Tendo em conta isto, vamos analisar alguns factos. Primeiro de tudo, o penúltimo rei de Portugal foi um senhor chamado Dom Carlos de Bragança. Esse Dom Carlos, sim, não era, vamos dizer assim, era um rei que gastava muito dinheiro. Tinha os seus luxos, como qualquer rei, e vamos dizer, no século XIX, na altura, não havia muitos direitos para o povo português. Era só uma minoria que tinha esses direitos. Mas este pode ser um argumento da maior parte dos republicanos, é que, vivendo numa república, nós teríamos mais direitos, o povo teria mais direitos do que numa monarquia. Isso é errado, porque no século XIX, independentemente se fosse uma república como os Estados Unidos, que na altura os Estados Unidos eram uma república, ou uma monarquia como o Reino Unido, na altura a maior parte da população nem sequer era letrada, nem sequer era alfabetizada. Tenham em conta que durante a Grande Recessão, alguns anos depois, havia crianças a distribuir jornais ainda. Por isso, não podia ter sido grande coisa. E também no Reino Unido, havia crianças a trabalhar nas minas de carvão durante o século XIX. E nas fábricas e coisas assim. Eu nem preciso de pesquisa porque isso é conhecimento geral. Mas eu fiz pesquisa para este vídeo, mas foi noutro sentido, que foi a pesquisa sobre Portugal, no século XIX. Eu pesquisei sobre o rei Dom Carlos e encontrei umas coisas muito engraçadas. Encontrei que sim, ele era uma pessoa que gastava muito dinheiro. Sim, ele foi na época do rei Dom Carlos que houve toda a situação do mapa cor-de-rosa, em que nós demos terras na parte central do sul de África para os ingleses. Mas é preciso ter uma coisa em conta, que é, durante essa altura, o rei Dom Carlos subiu ao poder em 1889. Em 1890 houve o ultimato inglês, ou seja, ele estava há menos de um ano no poder. Ele, pelo que li, até era uma excelente pessoa agora. O pai dele deixou o
país totalmente nas lonas. O pai era muito, pelo que parece, era muito impopular. Eu penso que o pai, se não me engano, era Dom Luís. E o que acontece é que ele era novo, tinha 20 e tal anos e não tinha muita margem de manobra se não ceder aqueles territórios aos ingleses. É preciso dizer que a nossa aliança com os ingleses já tem muitos séculos, é preciso tomar isso em conta, e é preciso notar que ele não era muito experimentado na arte da governação. Então ele realmente não pôde fazer muito para ajudar o povo português nesse sentido, a manter as suas colónias em África. Mas aí é que está a questão, porque é assim, quando o rei foi assassinado, e foi dos poucos exemplos de bárbaro que aconteceram aqui em Portugal, quando foi assassinado, o que entrou em Portugal foi um regime ainda pior, que foi o regime da Primeira República. E eu digo que foi pior porquê? Porque foi um regime totalmente instável. Só uma última nota. Eu esqueci-me de dizer que Portugal também teve excelentes reis, como Dom Afonso Henriques, Dom Pedro I, Dom Afonso V, Dom Manuel I, Dom Afonso IV, controversiamente Dom Filipe II, que até deu direitos a Portugal, Dom Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, deu alguns direitos a Portugal, Dom Pedro IV, que curiosamente foi Dom Pedro I do Brasil. Pronto, e já tem exemplos suficientes de bons reis em Portugal. E já agora, o Brasil também teve excelentes líderes. Dom Pedro IV, que foi Dom Pedro I do Brasil, foi um excelente líder, deu-lhes a independência quando houve alguns problemas e já não queriam lá porque ele queria voltar a ser rei de Portugal. Ele deixou tudo nas mãos do filho dele, que foi Dom Pedro II, que foi um excelente líder. Pelo que alguns brasileiros me disseram, Dom Pedro II foi um excelente líder no Brasil. O que acontece é que por lobbies das sociedades mais altas brasileiras, que essas sociedades não queriam que ele estivesse no poder e por isso implantaram uma espécie de república. Aquilo nem foi bem república. E sim, o Brasil teve república de nós, mas não queria dizer que os líderes fossem bons na altura. O Brasil também passou por maus bocados, teve uma ditadura, etc. Se bem que há líderes como, por exemplo, Getúlio Vargas, que eu admiro e foi um excelente líder, na minha opinião, mas reparem na quantidade de bons líderes que houve em Portugal e no Brasil, que foram republicanos, que foram primeiros-ministros, presidentes, etc. E reparem na quantidade de bons líderes que tivemos enquanto monarquias. O Brasil teve dois, na minha opinião. Até agora, o Brasil na República também só teve 2 ou 3. Getúlio Vargas, controversialmente o Lula, e talvez, não sei mais, não conheço muito essa história. Com esta nota, espero que tenham ficado esclarecidos e continuem a ver o vídeo. Quem estudou um pouco de história sabe sobre Sidónio Pais. Sidónio Pais foi um presidente português que foi simplesmente assassinado durante a Primeira República. Quer dizer, nem na República as pessoas estavam contentes. Porquê? Porque o povo passava fome na mesma. Compreendem? A Primeira República foi um período de muita instabilidade para Portugal. Instabilidade essa que com Dom Carlos, ou com o príncipe Filipe,
eu penso que não ia acontecer, porque o príncipe Filipe era uma pessoa muito educada, já era versado, tinha tido uma boa educação para governar o país, ao contrário do seu irmão Dom Manuel. Tinha tido uma excelente educação, e a sua morte só contribuiu para entrar um regime que trouxe uma instabilidade de tal tamanho a Portugal, que Portugal só se recuperou em 1965 é que começou a haver a primeira república, realmente a primeira república em Portugal, porque antes disso nem era uma república a sério. E quem se lembra sequer disto, sabe que o que seguiu à primeira república foi um senhor muito simpático que deve estar a aparecer agora na tela. Já devem adivinhar quem é? É o senhor chamado António Salazar. E o que é que António Salazar trouxe para Portugal? O fascismo. Um regime de ignorância, violência, censura, etc, etc. Um regime em que muitos de nós não conseguia sobreviver. Eu tenho a certeza que se eu tivesse nascido no tempo do fascismo, ou se o fascismo tivesse chegado à minha época, eu sou de 1990, eu não seria o que seria hoje, não seria a pessoa culta que me considero hoje, porque eu não teria sequer acesso a uma educação. Hoje era capaz de estar a trabalhar numa fábrica de sapatos, ao contrário de ser um estudante universitário, porque eu venho de uma família pobre por natureza. E só as famílias ricas é que tinham direito a uma educação decente na altura. E por falar nisso, até hoje, poucos indivíduos chegaram a serem líderes de Portugal, poucos indivíduos do povo mesmo, chegaram a ser líderes em Portugal. Vamos pôr alguns exemplos. Pedro Passos Coelho veio numa família de médicos que ficou radicada em Angola, e lá ganhou dinheiro. Mário Soares vem de uma família rica. O Jorge Sampaio vem de uma família de origem mista. Pelo que eu li na Wikipédia, ele até é descendente de uma judia marroquina que veio para Portugal e se juntou a uma família rica aqui em Portugal, uma coisa assim. Mas ele licenciou-se numa boa universidade. Talvez um dos poucos líderes que veio numa universidade mais ou menos medíocre, pronto, não tão afamada, e isto eu não tenho dados para comprovar, mas foi como foi dito, foi Cavaco Silva. Pelo que me disseram, Cavaco Silva, os pais de Cavaco Silva, o pai do Cavaco Silva, do presidente Cavaco Silva, não era assim tão rico quanto isso, teve dinheiro para pôr o filho a estudar, mas também não era assim além, não ia muito por aí além. Mas tirando esse líder, a maior parte dos líderes portugueses já vinham de famílias com origem nobre. Ainda não houve uma expressão do povo no nosso país. Ainda não houve um líder que fosse mesmo realmente do povo, que viesse do zero. Isso já acontecia em países como os Estados Unidos, já aconteceu, como Barack Obama, que vem de uma família queniana e bem pobre. E por exemplo, e também houve um primeiro-ministro inglês que também veio agora já não lembro do nome, mas também veio de uma família pobre, mas na Inglaterra também isso também já começa a ser comum, pronto. É isso que eu estou a dizer. Agora, tendo em conta isto, eu gostava de propor uma lógica. E vão ouvir, por favor, e vejam se não acreditam em mim. Sim, a monarquia pode ser um sistema terrível. Nós temos que aguentar com qualquer líder que nos calhe. Mas pensem assim, eu gostava que ouvissem a minha lógica e que a refutassem se achassem que é errado. Numa monarquia, isto são os dados que eu fiz de cabeça, numa monarquia tem-se exatamente 50% de chances de se ter um bom líder. Por exemplo, porquê?
depende só da primeira pessoa que nasce. E a primeira pessoa que nasce na família, o primogênito, o filho primogênito, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa educada, pode ser uma pessoa não educada, só depende da sua personalidade. Ou seja, é só uma questão genética. Em termos de educação, geralmente a educação também nada tem a ver com as pessoas. Geralmente a mente é feita pelo ambiente em que é feita pelo ambiente que nos rodeia e dependendo das pessoas que nos rodeiam, é esse o ambiente que é essa pessoa que nos vai ter. Mas geralmente nem isso é regra, porque há pessoas que não ligam absolutamente nenhuma ao que os outros lhe dizem. Por exemplo, eu sou de uma família cristã, sou agnóstico, venho de uma família cristã, porque eu fiz face ao religiosismo da minha família, por isso isso não tem absolutamente nada a ver. Eu sei que a ideia foi um pouco confusa, mas é o que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que um líder já nasce líder. Pronto, é só isso. É só isso. Por outro lado, temos... Então, na monarquia temos 50% de chances. Numa república, na república eu não acredito que teríamos 50% de chances. Porquê? Há muitos lobbies. Porquê? Quando um líder é eleito, não é eleito de qualquer forma, é geralmente tem a ver com os patrocínios, que querem este líder ou outro que lhes faça as vontades. É geralmente a pessoa mais carismática, que geralmente as pessoas, lá por serem carismáticas, não querem dizer que sejam bons líderes. Por exemplo, o caso de José Sócrates. José Sócrates era um líder que sabia falar muito bem, mas, como veem, até foi acusado de escândalos de corrupção. E também tem o fator do povo. Tem o fator do povo, porque é o povo que vota no líder do partido, ou líder do país. É o povo que vota nele. Ou seja, se o povo... O que eu quero dizer é, se o povo é que vota no líder que quer, e geralmente o povo não sabe escolher muito bem, porque é difícil escolher um bom líder apenas pelas aparências. Ou seja, temos lobbies, temos o povo que nem sempre sabe escolher o seu líder, e temos casos de pessoas carismáticas, e temos geralmente os líderes carismáticos que são os que ganham as eleições, geralmente, porque fazem promessas e depois mentem. Isto são muitos lobbies. Ou seja, a hipótese de nos calhar um bom líder numa república é muito inferior face à opção, face à monarquia. Porque numa monarquia temos 50% de chances. Ou calha-nos um bom líder, ou nos calha um mau líder. Numa república, tanto pode calhar como pode não calhar. Sim, numa república, qualquer um pode ser um líder, mas é preciso dizer que nem qualquer um tem jeito para ser líder. Nem qualquer um pode ser líder. E isso também é uma falha do sistema. Enquanto que na monarquia pode-nos calhar um mau líder, o sistema da república pode promover um mau líder. É totalmente diferente. Ou seja, não é um sistema perfeito, mas talvez com uma república em Portugal, mas talvez com uma monarquia em Portugal as coisas fossem melhores e pronto, as coisas corressem melhores. Bastava só que nos calhasse um bom rei, educado, que soubesse governar o país e etc. Tendo em conta isto, como eu disse, eu não sou apologista da monarquia, não acredito que Dom Duarte Pio seja o melhor pretendente, apesar de pode até ser geneticamente, pode ser o pretendente mais correto, em termos genéticos, porque é o primeiro filho ou lá o que for,
mas não acredito que seja um bom líder para Portugal. Mas, no entanto, acredito que o sistema monárquico talvez nos traga mais vantagens que a República. Só para terem uma ideia, lembrem-se que a vizinha Espanha é um país muito mais evoluído que o nosso e eles têm uma monarquia constitucional, enquanto nós temos uma república. E notem só uma coisa, ter uma monarquia não quer dizer que não haja democracia, porque há monarquias absolutistas e há monarquias constitucionais. Uma monarquia absolutista, o rei tem todo o poder e pode fazer o que lhe apetece. Não há monarquia constitucional. Isso já não acontece porque isto vai a Congresso, há Primeiro-Ministro, e há eleições para Primeiro-Ministro, para governar o país, etc. Só muda a pessoa que nos vai fazer veto. Ou que pode despedir o Primeiro-Ministro por incompetência ou o que for. Isso sim é a grande diferença. Sim, podem-nos calhar péssimos líderes numa monarquia, mas as chances são muito menores. E eu gostava só de terminar numa última nota. Prefiro ter um bom líder, o mesmo líder que seja bom por 50 anos, do que ter 50 líderes em 50 anos que sejam maus. Ok? Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que isto em princípio, este vídeo se calhar vai ter uma opinião tão negativa como o meu último vídeo do veganismo. Peço desculpa se ofendi alguém com as minhas ideias, mas realmente essa não era a minha ideia, só queria pôr em causa como podia o facto da monarquia poder ser um sistema superior à República. Um bocadinho, vá. Tendo em conta isto, eu vou deixar aqui uns links na descrição a provar que o rei Dom Carlos era um rei muito inteligente. Ele era um artista brilhante. Ele já vinha numa família de artistas brilhantes, que já começou, se não me engano, com o avô dele, que era o Dom Fernando. E ele também foi um mestre, foi o nosso Jean-Jacques Rousseau, porque fez avanços enormes na oceanografia. Vou deixar links aqui, até do Instituto Camões e tudo. Espero que, por favor, leiam e tomem as vossas próprias decisões. Isto só foi uma opinião, espero que tenham gostado. Então vou indo, daqui o Filósofo Anónimo e tchau!